Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro O Lugar das Árvores Tristes, da Lénia Rufino, da Editorial Presença. Quero começar por agradecer à editora por me terem cedido este exemplar. Gostei imenso de ler esta história, acho que faz aqui um paralelismo fantástico com praticamente todas as aldeias. Esta é a história da Isabel. A Isabel tem um fascínio com cemitérios, não só porque o espaço é extremamente pacífico, é um sítio onde ela consegue pensar, onde há silêncio, mas também pelas pessoas que lá estão enterradas, porque ela gosta de conhecer as histórias das pessoas da aldeia e que estão no cemitério. E portanto a nossa história começa quando a Isabel pergunta à mãe quem era a Dona Eulália, uma senhora que ela encontrou a campo, mas que ninguém quer dizer como morreu. Nós temos livros que são tão detalhados que estamos a viver aquilo que o autor está a mostrar e nós vemos cada esquina, cada folha de árvore e é tão detalhado que nós estamos efetivamente na história. E depois temos autores como a Lénia que acabam por criar uma imagem tão genérica, sem grandes detalhes, apesar de estar tudo lá, a história está toda aqui, mas todas as coisas que ela diz podem ser aplicadas a praticamente todas as aldeias que eu conheço, incluindo a minha. E portanto acaba por ser uma história que é tão vaga nos detalhes, mas tão específica nas coisas que acontecem numa aldeia, que acaba por ser quase, e eu agora não me lembro da palavra em português, mas uma blueprint, uma planta do que é uma aldeia. E portanto o que nós encontramos aqui é uma aldeia cheia de segredos, não só da Dona Eulália, da forma como ela morreu, porque aquilo que a Isabel está prestes a descobrir é que muitas vezes a nossa vida não é feita só da nossa vida, é também todas as pessoas com quem nos cruzamos, e as histórias das pessoas numa aldeia cruzam-se muito, e portanto nós vamos aqui perceber como é uma aldeia. E efetivamente eu sinto que este livro faz o retrato de tantas aldeias por este país fora. A questão da relação com a religião, a questão de nós sabermos que as coisas acontecem, mas as pessoas olham para o lado e fazem de conta que não veem. Os segredos que nós escondemos e as coisas que nós fazemos para conseguir manter um determinado lugar, seja de poder ou não, mas a forma como as pessoas nos olham, as coisas que nós estamos dispostos a fazer de forma a manter a forma como os outros nos veem e o respeito que as outras pessoas têm por nós. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Foi um livro que me deixou a pensar em que género de segredos haverá na minha aldeia e, por acaso, espero que não haja nenhum segredos deste género. A Lénia escreveu uma história extremamente real e eu, sendo alguém que vem da aldeia, alguém que tem uma ligação muito forte à aldeia de onde vem, que neste momento já não é uma aldeia, é uma vila, mas pronto, eu continuo a dizer isto, a minha aldeia já é uma vila, mas eu continuo a olhar para ela como uma aldeia. E o que ela faz aqui, efetivamente, a forma como as pessoas se relacionam, as coisas que acontecem, as coisas que não acontecem, as coisas que se escondem, as coisas que se omitem, tudo o que está aqui é extremamente real. Estas pessoas podem ser pessoas com quem nos cruzamos no dia a dia. Podia ser uma história enfabulada, mas não é. E portanto foi o que eu gostei mesmo muito de ler no livro da Lénia. A escrita é bonita, sem grandes floreados. Lá está, eu comecei por dizer que há dois tipos de autores, aqueles que nos dão demasiados detalhes e aqueles que deixam tão vago, tão no ar, que acabam por se aplicar a várias coisas, e a forma como a Lénia faz isso é sem grandes floreados. Ela dá-nos uma história, aliás, como vocês podem ver, o livro é pequeno, lê-se muito bem. E de certeza que eu vou voltar a ler este livro eventualmente. É curioso a forma como até os nomes deste livro são nomes que fazem parte da minha infância. É mesmo fantástico. Portanto, este livro eu aconselho a pessoas que queiram saber como é viver numa aldeia, queiram saber como é este lugar de mentes às vezes fechada, nem sempre. Há aldeias que têm pessoas com mentes muito abertas, mas que queiram saber como é Portugal, como era Portugal quando continua a ser a nível de sítios mais pequenos, a forma como a religião continua a infiltrar-se em praticamente todas as decisões que são feitas a nível familiar ou a nível de comunidade, e portanto é um livro onde a religião tem efetivamente um peso muito importante, a família tem um peso muito importante. E é muito interessante ver a forma como a Lénia decidiu escrever esta história
Ao contrário da maior parte das pessoas, eu acho que o sítio onde a história ficou fechada, para mim, está perfeito. Não sei, acho que vocês já perceberam que eu às vezes gosto de finais em aberto se isso fizer sentido na história, e neste caso eu acho que faz sentido. Eu nem sequer considero que isto seja um final em aberto, acho que está bastante explícito o que vai acontecer daqui para a frente. É um livro que eu efetivamente aconselho muito lerem, se quiserem saber mais como é a vida de uma aldeia, a forma como as pessoas funcionam em comunidade, mas ao mesmo tempo há certas coisas nas quais elas não se metem e, portanto, é muito interessante ver não só as personagens que a Isabel está a tentar compreender mais sobre, mas todas as outras que estão à volta, e nós vamos vendo muito do que é um dia-a-dia em que as pessoas todas se conhecem, muitas vezes conhecem os segredos umas das outras, mas fazem de conta que não veem. E portanto eu gostei mesmo muito deste livro, não tenho nada a apontar, o tamanho do livro está perfeito para a história que a Lénia quis contar. Eu gostei mesmo muito deste livro. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. Digam-me nos comentários se já leram este livro, se tinham ficado com interesse neste livro, se ficaram com interesse nele neste momento, depois de não terem ouvido falar sobre ele. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até a próxima. Tchau!